Ok, agora a gente terminou doenças. Pode. A cauda sufocal entra naquilo ali, né? Não pode usar com sol quente. Que ela vai ser agora controle de pragas e ela também não pode usar em horário quente, só em horários frescos. Agora, para a canela seca, o que tem de melhor no químico? Então, aí depende. Se for fusário, não vai ter muita solução não. A não ser você conseguir cortar e tirar aquela parte fora para estar no outro substrato. Cercobin é um dos produtos que tem um pouquinho de efeito, tá? Mas ele não segura, tá certo? Então, Cercobin é o produto que pode controlar fusário. Mas ele não vai... se você não ajudar lá, cortar, tirar aquela parte, o inóculo é muito grande, não vai conseguir controlar, tá? Aí, se for aquela outra do Phytophthora, que eu falei que aí é o Metalaxil, tá? Tem um colega de Varginha que estava com problema e ele me mostrou, ele quebrou lá, não era fusário, eu recomendei o Ridomil, ele comprou e aí depois na exposição ele estava me agradecendo porque conseguiu salvar umas plantas dele lá, que ele gostava muito. E existem plantas resistentes ao fusário? Ela pode apresentar o fusário e ficar ali anos de uma coleção e não apresentar? Pode sim. Então, porque duas plantas minhas já aconteceu isso. Eu tenho uma planta que eu já tenho ela deve ter para mais de 10 anos. E sempre quando eu vou replantar, eu corto, ela tem o halo, entendeu? E ela não manifesta o canela seca. Aí, vamos pra gente. Planta é igual a gente, tá? Apesar de ser outro reino, né? Mas é o seguinte, depende da condição que ela está sendo cultivada, se ela está em estresse ou não está em estresse. Então, se é uma planta que não está em estresse, ela suporta o ataque por mais tempo. Mas se você, por exemplo, por algum motivo, você faltar água com ela, aí ela vai manifestar sintomas. Se você errar na dose de um adubo, põe muito nitrogênio, ela vai manifestar sintomas. Inclusive, eu já comentei em uma das nossas reuniões que já observei isso em plantas minhas, que às vezes quando eu pego ela florida, levo para dentro de casa, e ali às vezes eu já esqueci, tem bulbo e coisa e tal, armazena água, aí uns 15 dias às vezes não molhei, ela manifesta canela seca. Isso, tá? É o estresse. É o estresse. E assim, o canela seca eu acho que é um dos maiores problemas do orquidófilo, porque às vezes eu já comprei planta em exposição, sadia, bonita, híbrido e coisa e tal, e quando fui replantar, ao cortar ali, você vê o halo, a planta ficar um tempo na coleção e daí a pouco ela vai morrer. Ao manifestar o fungo morrer. Tá, mas ele, como ele falou, ele mesmo já está vendo que tem aquele anel avermelhado, né, o halo avermelhado. Então, põe essa planta longe das outras, tá? Porque corre o risco de você passar para as outras. E tem espécies mais propensas, as triânias, por exemplo? Tem, é igual a gente, né? Um é mais resistente a um da pneumonia fácil, o outro não dá, outro, né? Então é igual a gente, assim, nas plantas também é assim. Você pode... Sabe que triânia dá muita... Dá muito, dá sim. Lá em casa mesmo na triânia deu. Tem uma marca danada. Bom, agora a gente vai falar de pragas, né? Os fungos, bactérias são coisas microscópicas. Pragas, a maioria delas a gente enxerga, tá? Mas são danosas. Primeiras delas, cochonilhas. Assim, não tem tempo não, né? Pode, nesse ritmo? Segue aí. Então tá. Aqui, ó, cochonilhas. São insetos sugadores que se alimentam de folhas, axilas, hastes, florais, pseudobulbo, raiz, até da raiz da orquídea. Então muitas vezes a gente vê uma planta que não quer ir, não quer... mas não tem cochonilha, onde que a cochonilha está? Está lá na raiz, tá certo? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês? São sugadores, tá? Ó, de um modo bem superficial, assim, o que são sugadores? É igual um pernilongo. Ela tem que injetar o sistema bocal dela ali, e aí ela vai sugar a planta, tá? Ela suga a seiva da planta para se alimentar, tá certo? Bom, então esse é o primeiro ponto. Ela tem um corpo oval, alongado, circular,
revestido com carapaça, vou mostrar tudo isso aqui. Com uma camada de cera na fase adulta. O que é a cera? Aquela parte branquinha que a gente vê, tá? Aquilo lá, ela produz aquela cera para proteger os ovos, proteger a si mesma, tá? E também proteger os filhotinhos dela, pode ser. Então ela produz aquela camada de cera. E você vai ver que isso é muito importante, aquela cera, tá? Pra gente controlar. Elas podem ser imóveis, mas a maior parte da vida delas são imóveis. Ou seja, a cochonilha está num local, na folha, ela não vai mudar de local, ela vai morrer ali, tá? Vai passar a vida dela alimentando, produzir os filhos dela, e aí, mas ela tem uma fase que ela é móvel, que são as ninfas rastejantes. Ela movimenta de um lado para o outro, ali em volta, né? Aí você deve estar pensando, mas então como que a cochonilha vai se ela é móvel, se ela é imóvel, se ela fica só no lugar, como que ela espalha para outras partes da planta? Já vai vir essa resposta, tá? Ó, então geralmente ela libera um excremento açucarado, tá? Então é docinha, ela produz um mel, tá? E aí atrai formigas. E a formiga vem para alimentar do açucarado e acaba levando os filhotinhos, as ninfas, tá? Para outras partes da planta, tá certo? Então é uma associação, né? Ela foi espertinha, ela produziu alimento para a formiga e a formiga espalha ela para outras partes, tá? Então vai permitir... e normalmente a gente vê que onde tem cochonilha cresce um fungo, fica preta a folha por cima. Aquilo é fumagina, tá? A fumagina não ataca a planta, mas ela afeta a fotossíntese. Ela está crescendo só no que a gente chama no inglês lá do honeydew, tá? No português seria um nome ruinzinho a gente falar assim, mas é um excrementozinho da cochonilha, tá? Não só cochonilha, pulgão a gente vai ver também produz isso. Então aquilo é o alimento para a fumagina que cresce e que vai cobrir a planta. Então aqui mostrando, ó, essa aqui é a chamada de escama, tá? Cochonilha de escama, ó, tá na face inferior da folha, na face superior. A cochonilha de carapaça. Sabe o capacete soldado? Então, é como se tivesse aqui. É claro que microscópico, né? Assim, a gente enxerga, mas é muito pequenininho. Mas é isso, ó. É a de carapaça. Tá? Aqui. Aqui é a farinhenta. Farinhenta. Por que farinhenta? Porque ela produz muita cera. Tá? Ela vai produzir cera. Aí agora já vou começar a importância dessa cera. Por que eu estou chamando tanta atenção da cera? O que acontece quando você passa a vela num local e joga água? A água vai embora. Ela não penetra, né? E aí o pessoal fala assim, eu estou aplicando inseticida e não controla as cochonilhas. Por quê? Porque ela é espertinha, ela produz a cera é hidrofóbica. Então a água bate ali com o inseticida e vai embora, não vai entrar na cochonilha. Tá certo? Então, por isso. Aí. Vamos lá. Eita. Agora vai passar 2 mais. Bom, aqui mais cochonilha. E aqui, estão vendo essas aqui, ó, diferente? Essas aqui são as adultas. Essas são sedentárias. Fica só no local, elas são imóveis. Agora, tá vendo essas pequenininhas? São as ninfas. Elas são jovens. Elas ainda têm perninha e elas conseguem ir para o outro local, tá? E aí você vai falar assim, e o macho dessa história aí? O macho, ele não alimenta. Ele nasce, ele só serve para copular as fêmeas e depois ele morre, tá? Ele vive muito pouco tempo. Aí então, aqui ó, tá vendo aqui as ninfas? Essas são móveis. As grandinhas são sedentárias, só fica no local. Tá? Olha, essa aqui também são móveis, ó. Elas movimentam. Dá pra ver que tem perninha, ó. Aqui, agora olha aqui quem é a amiguinha delas. As formiguinhas, ó. Elas estão lá para poder pegar o alimento para elas, né? E acaba levando as ninfas para outras áreas, para outras partes da planta ou para outra planta. Ok? Então, onde elas ficam, só mostrando de novo, fica na face superior da folha,
fica na face inferior da folha, dá pra gente ver pela nervura aqui, ó. Aí essa aqui produziu fica nas axilas. Por que fica na axila? É um local bom para ela. Proteção, tá certo? Fica difícil de ali um inseto, alguma coisa, mexer com a cochonilha naquele local. Mas elas ficam também aqui, ó. Onde tem? O que tinha por cima aqui? Que dó. Tinha bainha, aquela partezinha seca que a gente, né, muita gente gosta de tirar para poder ficar bonitinha. Então a cochonilha fica ali por baixo, tá? Então a bainha serve de proteção para a cochonilha. Então muitas vezes ela tá ali, mas muitas vezes ela tá aqui, ó, próximo às raízes e vai estar até na raiz aqui. Essa aqui já está atacando a raiz. E essa raiz depois ela começa a secar, necrosar e para de ser funcional, tá? Então como a gente vai identificar? Essa cochonilha também injeta toxina. Então às vezes a gente vê a folha amarela por cima, pega e olha por baixo, porque ali pode estar a cochonilha. Ela injeta toxina que vai deixar, lembra a toxina nos fungos? Que vai deixando, matando a clorofila e vai deixando as células, né, mortas. Então aqui, ó, nessa planta, é um oncídio, e aqui numa catiléia, tá, aqui por baixo tinha cochonilha, tá? Bom, como que controla? A camada de cera lá, ó, ela torna a cochonilha muito resistente a pesticidas. Não porque o produto não tem efeito sobre ela, mas por quê? Porque a camada de cera é hidrofóbica, você joga o produto e ele não vai na onde precisa ir, tá? Então, aí, ok, sobre tem efeito, né? Aplicados na fase, então você tem que aplicar, aí você vai falar assim, mas por que eu apliquei hoje? Parece que deu uma melhorada e daqui uns dias vieram outras. É porque o inseticida não tem efeito sobre os ovos. Eu esqueci de falar que ela produz ovinhos, tá? E dos ovinhos é que vão nascer aquelas ninfas. Então o inseticida, ele mata a ninfa e mata o adulto, mas ele não mata os ovos. Passou aí uns 15 dias, os ovos eclodiu e a cochonilha voltou, tá certo? Então, por isso que a gente tem que repetir a aplicação depois de um certo tempo, tá? Os machos, ó, têm asa, mas nunca se alimentam, morrendo quando é um período de 1 ou 2 dias. Então, é só para copular e pronto, morreu. Quanto tempo leva para eclodir esses ovos da cochonilha? Então, é variável em função do calor, tá? Se está mais quente, se está mais úmido ou menos úmido, mas geralmente aí os ovinhos, 15 dias, aqueles ovinhos eclodem, tá? Por isso a gente repete, recomenda, aplicou, viu que teve controle, daí 15 dias repete a dose, mesmo não vendo que tenha cochonilha. Esse inseticida à base de água, você spray, você sai, você joga ali, às vezes está difícil de você ir com a escovinha, tal, você borrifa ali em cima, não vale nada, não, é que eu estou falando para o senhor, ali está com camada de cera, o senhor vai jogar, o senhor pode jogar 1 litro d'água ali, que a cera ela não deixa a água ir, mas aí tem uma coisa que a gente vai fazer para melhorar isso aí, tá? Na hora de aplicar o inseticida, aí bom, ok, ó, então como que controla? No início, se você tiver pouquinha, lava a folha, né, com sabão neutro e escovinha. Aí você vai falar assim, mas por que sabão neutro? Neutro por quê? Para não ter alguma coisa que possa causar toxidez na planta, tá? Mas principalmente porque a camada de cera é gordura. Sabão o que tem? Detergente. Então ele vai dissolver a gordura. Então aquilo que era hidrofóbico passa a ser hidrofílico. Então quando você mistura o detergente na calda, você está ajudando a que tenha uma melhor absorção do inseticida, tá? Tá certo? Mas também tem outra função do detergente a cochonilha. A cochonilha, ela se alimenta, ela respira pela pele. Ela não tem nariz como a gente. Quando você aplica detergente, o detergente tampa os poros onde ela absorve o oxigênio.
e aí ela morre por falta de ar. Então, óleo mineral também, não? Óleo mineral, mesmo efeito, tá certo? E o óleo mineral é outro que a gente pode misturar na calda, além do detergente. O óleo mineral para quebrar a tensão, tá? Ele quebra a tensão e ele também tem esse efeito de tampar os poros e evitar que ela respire. Ela morre sufocada. Efeito surfactante, não é isso? É, o efeito surfactante, que é o efeito do detergente, tá certo? É chamado de efeito surfactante. Então, só aplicar detergente de vez em quando nas plantas não faz mal, é bom? Não faz mal e só às vezes só ele, assim, alguém que não pode aplicar inseticida na orquídea, se fizer uma boa aplicação com detergente, já vai ajudar a controlar. Tá? Assim, bicho dá muito, tem muito Cochonilho. cochonilho. Aham. E eu lavo folha por folha com detergente. Isso. Sabe, vou passando com o paninho. Isso. Eu vou tirando. Depois eu passo o óleo. Tá. Só que aí a senhora vai falar assim, mas por que volta? É porque o detergente não tem efeito residual. Tá? A senhora matou aqueles ali, mas se tiver ovinho, alguma coisa, ele vai eclodir e vai ter de novo. Tá? Então, para a gente ter um efeito duradouro, aí além tem que usar um inseticida que seja sistêmico, com um período residual maior. Bom, tem algumas outros que pode ser misturado. Álcool isopropílico, aquele da gente limpar equipamentos, limpar computador, em água, tá? Com água 1% em dodecil sulfato de sódio. Tem essa misturinha aqui também que tem efeito. Agora, por que tem efeito? Esse aqui é um álcool. Se você passar álcool, você quer limpar, tem gordura no vidro da casa, o que você vai lá, passa o paninho com álcool. Álcool também é solvente da gordura. Então ele vai tirar aquela gordura. Entendi? Esse dodecil a gente encontra onde? Isso aqui, esse dodecil sulfato de sódio, hoje tem que pesquisar, mas ele é vendido em farmácia, tá? Em produtos de farmácia e tal. Adubação equilibrada. Isso aqui é muito importante. Não sei se vocês observaram. Eu achava que era coincidência. Mas depois eu assisti uma palestra e depois eu fui pesquisar. Vocês já viram que as plantinhas que a gente tem em casa mais debilitadas é que mais parece cochonilha? Eu achava que era o contrário. Que ela estava debilitada porque tinha muita cochonilha. Tá? Mas geralmente ela tem muita cochonilha porque ela já estava debilitada. Aí eu fui pesquisar, e sabe por quê? Plantas debilitadas, a concentração de açúcar é maior, tá? Ela é mais doce, sim, de uma certa forma, mais fácil de explicar. E aí, aquilo é atrativo para a cochonilha, tá? Então, uma adubação equilibrada também ajuda no controle, tá? Bom, ataque mais avançado, aplicação de óleo mineral. Aí, cuidado com a dose, que é 10 ml por litro. E o óleo mineral tem o mesmo efeito dos óleos essenciais que eu falei. Pode dar aquele efeito fitotóxico por causa da luz. Não é que ele tem efeito... Você pode pegar o óleo mineral e pôr um tantão lá na folha. Se você não pôr num local que está batendo luz, não vai ter efeito, tá? Mas se você é um local que bate luz, o óleo mineral também tem o efeito lupa, que a gente chama, tá? O assiste, por exemplo? É um tipo de óleo mineral. É o mais usado. Mais encontrado no mercado. Aí tem alguns inseticidas, o Ortene, Malathion, Fipronil. Fipronil tem bastante efeito, mas hoje o pessoal está meio assim com ele porque ele tem efeito tóxico em abelhas. Né? Então a gente vê muito nas reportagens que estão tentando restringir o uso de Fipronil, tá? Mas ele é muito bom. Imidacloprid, esse aqui é sistêmico. Diazinon, para quem é mais comum achar nos mercadinhos que vende, é Diazinon, tá? Que além de cochonilha controla pulgão, que a gente vai ver daqui a pouco. Repetir a aplicação 2 semanas após, devido ao quê? Aos rastejantes que vieram dos ovinhos. Então, os inseticidas não têm efeito sobre os ovos, tá? Por isso você aplica, tem um bom controle, mas depois aparece de novo. Eu uso muito Connect. E o Connect ele não é indicado para cochonilha, ele é indicado para trips. Só que atendeu até o muito efeito. bem. Então ele fez tanto efeito que eu julguei ele por muito tempo. Ele cria resistência também com cochonilha? Sim, pode criar. Tá? Por isso que é importante, a pergunta legal,
nunca ficar usando o mesmo inseticida. Se você tiver a oportunidade de passar para outro, porque é o seguinte, vamos pensar como que funciona a resistência. Você tem uma população, vamos pensar que você tem 100 cochonilhas lá. Você aplica o inseticida, você vai matar 95% delas, ficaram 5. Se aquelas 5 ficaram, elas ficaram por 2 motivos. Ou porque o inseticida não chegou lá, ou porque elas têm um pouco de resistência. Tá? E se elas têm resistência, o que vai acontecer? Elas vão multiplicar e a nova geração que tiver, que multiplicou, você vai aplicar, já não vai matar 95 mais, vai matar uns 50, 40%. Por quê? Porque parte daquelas são filhas das que estavam lá, que tinham sobrevivido e que tinham o gene de resistência. Tá certo? Então, por isso, alternar os produtos. Às vezes a pessoa fala assim, eu sempre apliquei um inseticida lá e agora ele não quer mais dar efeito. Por causa disso, porque selecionou, tá, a população. Agora, quando isso acontece, porque hoje em dia também tem muito problema de inseticida falso. Isso, né? chinês. Esse Connect, antes a gente comprava só galão de 5 litros. Não existia embalagem de 1 litro. Hoje você acha praticamente em toda esquina, você acha o Connect. Certo. Né? Agora, quando isso acontece, se eu dobrar a dosagem, aumentar essa dosagem, vai resolver o problema? Não. Ou não? Não vai resolver e você ainda vai forçar mais a resistência. Tá? Se você aplicou, não vai resolver você aumentar a dose. Porque provavelmente se falsificou... Porque normalmente eu uso 2 ml. Por exemplo, se eu passar para 4 ml, não vai resolver. Melhor é você tentar outro inseticida de princípio ativo diferente. Porque às vezes você vai pôr outro inseticida, mas que o princípio ativo é o mesmo. Então, tá? Por exemplo, você estava usando um de fipronil, passa por um de imidacloprid, ou passa a usar um diazinon, que é um espectro amplo espectro, para você dar uma quebrada naquilo que estava resistente, tá? E o que é importante? Pulverizar na face inferior e nas axilas. Lembra onde ela fica escondida? Agora, o difícil é nas bainhas. Então, nas bainhas, o que eu recomendo? Vai lá, se pode tira as bainhas. Se tiver cochonilha, depois aplica. Tá? E eliminar os restos culturais, porque ela pode sobreviver, os ovinhos ficar nos restos culturais e depois espalhar. Bom, nomes comerciais dos inseticidas aí que pode ser aplicado é o Midacloprid, que é o Confidor, Corrinor, Courase, Nuplid, Prit, e o Fipronil é o Regente. Tá? São nomes comuns aí dos inseticidas. Bom, aí eu sou contra usar inseticida, não quero usar de jeito nenhum. Tem saída? Deixa as joaninhas, tá? Agora todo mundo, professor, mas não posso deixar esse bichinho não, porque eles comem a orquídea. Porque está identificando errado. Joaninha, ela é ovalzinha ou redondinha, tá certo? E aí tem uma outra que é uma praga realmente, as vaquinhas, tá? Tem a vaquinha, burrinho. Burrinho é quando ele tem a pintinha, igual galinha de Angola, tá? Que as pintinhas pretas no meio de branquinha, assim. E tem outros tipos de vaquinha, né? Todos eles são coleópteros, que são besouros. Só que eles são mais alongados, tá certo? Então, se ela for oval aqui, e aí, não é em orquídea, tá, gente? Ela apresentou um negócio, não é orquídea, mas não é. É porque eu achei em uma curcubitá, uma abóbora, eu achei uma joaninha só para ilustrar, tá? Para ver que ela tava ali comendo cochoninho, certo? E ela come muita mesmo. Uma pessoa falou que um dia para mim, que pôs uma e ficou vendo que ela comeu 20, de um dia para o outro, ela comeu 20 cochonilhas. Tá? Ele contou. Tá com o tempo, fica lá. Bom, hoje também a gente já encontra no mercado alguns fungos, que é esse mecanicílio e o metarrísio, que são produtos biológicos para controle de cochonilha, tá? Em outras culturas. Aí o pessoal tem, às vezes, perguntado e está aplicando, tá? Esses dois aqui. A gente já compra isso aqui, é comercial, tá, gente? Dá para comprar no mercado aí, esses fungos. Bom, aí vem aquelas coisas que a gente vê muito escuro, né?
calda de alho, tá? Tem efeito? Tem, tá? Eu não quero aplicar inseticida, tem poucas plantas, um orquidário desse tamanho aqui, não vai ficar aplicando calda de alho, né? Vai ter que fazer um balde daquele lá de calda de alho, tá? Mas assim, uma coisa que tem poucas plantas, não quer aplicar inseticida, então calda de alho e sabão. Aí é aquela coisa, o alho vai ter efeito, mas qual é o efeito bom que também tem aqui? O sabão, tá? Lembra que ele é um detergente, vai tampar os poros e ela não vai respirar, tá? Mistura, né? Raspa, né? Tem que ser sabão de coco. 3 dentes de alho, amassa, aí deixa a mistura na água quente, agita, depois vai misturar na calda e vai aplicar, tá? E aí isso aqui você tem que fazer, dura só 2 dias, porque o alho pode fermentar e ficar todo no processo, tá? Então, só a calda de fumo, tá? A calda de fumo já é dissolvida no quê? No álcool, porque o álcool consegue tirar mais os princípios ativos do fumo para poder controlar, tá? Só que, cuidado, o que eu falei hoje que o fumo pode ter e que pode ser ruim para a orquídea? Vírus, tá? Só que assim, como ele é diluído em álcool, o álcool também é um solvente da capa proteica do vírus, tá? Então, aqui no caso, o risco vai ser menor um pouquinho, tá certo? Porque o álcool é solvente da capa proteica. Se por um acaso o fumo tinha vírus, provavelmente ele talvez não sobreviva por causa do álcool, tá? Aí você extrai e aí usa fresco, né? Até tem que guardar na ausência da luz, porque a luz vai alterando a propriedade dessa calda, tá? Então vidros escuros ou passa papel alumínio em volta do vidro, se for claro. E usar, né? Você vai diluir 1 litro para 10 litros, tá? E aplica. Então, o óleo de nim. Óleo de nim vai ter um grande efeito. 4 ml de nim em 12 litros de água. E, novamente, o alerta. Aplicar nas horas frescas, nunca de manhã. Porque senão pode dar fitotoxidez por causa do efeito da luz. E seria bom também ter uma mornada na água, né? Não, nem tanto. Assim, o óleo de nim por causa eles aquecem para ele dissolver melhor na água. Tá certo? Tem gente que está usando até pôr um pouquinho de detergente, alguma coisa, para quebrar a tensão da água e aí dar uma dissolvida, tá? Mas o senhor está certo. Se aquecer, ele melhora a dissorção na água, tá? Pode substituir o óleo mineral pelo nim? Acho que sim. Se compara? Compara. E talvez, porque aí você ainda vai ter um efeito. O nim pode ser um efeito de quebrar espalhante. Bom, aí em certo ponto, mas ele vai ter o efeito também de controlar. Agora pensando bem, não dá muito não, porque o óleo de nim tem esse problema aí, ó, por isso que aquece a água, tá? Ele pode ter um efeito, mas não vai quebrar não, tá? Depois agora que eu pensei essa questão, ele não é porque ele não tem uma boa dissorção na água. Você tem que colocar alguma coisa para ele dissolver. Ele não vai fazer o efeito do óleo mineral, não. Tá? No caso de matar por contato. Por exemplo, não, matar por contato, sim. Contato? Sim. Assim, é porque ele tem um efeito tóxico dele. Pois mas a pergunta, se eu entendi correto, acho que você já perguntou se em vez do óleo de nim, ele usar o óleo mineral. Ele quer usar, mas ele quer usar como... Você quer usar o nim? Não, a pergunta era essa, porque o óleo mineral a gente sabe que vai matar por asfixia. Isso. Né? Seria um inseticida de contato. Isso. Então a ideia seria trocar o óleo mineral pelo óleo de nim. Tá, mas ele teria esse efeito não, tudo bem. De inseticida, vamos dizer, por contato. Tá, mas a outra coisa do óleo mineral é que ele é dissolvente lá da adesivo. Tá? E essa propriedade o óleo de nim não tem. Pois mas eu acho que tem que ter pelo próprio custo, né? Eu acho que o óleo mineral é mais em conta que o óleo de nim. De achar do que o óleo de nim. Sim, mas também usa uma quantidade maior, né? Um pouquinho maior. O óleo mineral geralmente aqui é 4 ml para 12 litros. O óleo mineral vai usar uns 10 ml. 10 ml por litro. 10 ml para 12? 10 para 10. 10 para 10. 10 ml para 10 litros.
tá? Mas também isso não vai acrescentar muito em custo. Não. Mas o maior problema é o seguinte, você pôr o óleo, só o óleo de ninho como um efeito para poder misturar a calda, né, para quebrar a tensão da água ali, não vai resolver muito não. Qual a dose do óleo mineral? É 10 ml por 10 ml para 10 litros. Para 10 litros. É. 10 para 10. Não é 10 para 1, não? Não, aí você está pondo muita coisa. É 10 ml para 10 litros. Eu sempre É um por um. Eu sempre tive na cabeça 10 ml Por litro. por litro em dias Frescos. frescos. E 20 ml, esse era o Triona. Triona. O Triona. Tá. E o Assist também, me parece que a bula dele vinha... Tá. No óleo mineral que eu li outro dia, era 10 ml para 10 litros. É 1 ml por litro. Eu acho que esse é como espalhante adesivo. Acho que sim, como espalhante adesivo. Ah, mas como efeito de controlar o... É porque o Assist antigamente ele vinha espalhante adesivo e inseticida. E agora tiraram o inseticida. Porque para registrar ele é mais difícil. Tiraram o inseticida e está como espalhante adesivo. Mas o produto é o mesmo. Então eu acho que como espalhante seria 1 para 1. Mas o efeito que você quer de usar para matar por asfixia, aí tem que ser mais concentrado. seria 10 ml para 1. 10 ml para 1 litro. Tá. Aí me perguntaram quanto a fitotoxidez. Aí Os professores de Viçosa conversando com a gente e tal, eles argumentavam, mas aí fitotoxidez, eu falei, bom, então eu não tenho escolha, eu preciso fazer uma alternativa. Então, ou eu mato o cochonilha ou vai enfim. Então, mas aí a questão é essa, se você aplicar ele a 10 ml por litro, num dia quente você vai forrar. Não, aí sim, Bom, então aplicar nas horas frescas também o óleo de ninho, tá? Tem o mesmo efeito. Né? Desde que não tenha luz, porque o problema é o sol bater e dar aquele efeito lupa. Opa. Agora a gente vai falar dos pulgões. Os pulgões também são sugadores, tá? Eles têm que injetar o aparelho bucal e puxar. Assim. E eles transmitem vírus, tá? Na hora que... Então esse aqui é um dos transmissores de vírus. Bom, aqui ele fica... Onde que ele fica? Nas folhas novas, ele gosta de tecido novo, tá? Aqui nos brotos, ó. Pulgão. E gosta muito de flor. Às vezes a gente espera um ano, aí abre a flor lá e cheia de pulgão, tá? Então é muito comum a gente ver pulgãozinho na flor. Várias orquídeas aqui com pulgão. Bom, o controle do pulgão é o mesmo controle da cochonilha. São sugadores, aí também o óleo mineral tem efeito, o detergente tem efeito, talvez até melhor que o da cochonilha, porque o detergente, o pulgão fica mais exposto. O pulgão morre fácil. Ele morre, mas é mais fácil de matar. Bom, agora a gente vai mudar de inseto. Lembra que inseto é quem tem 3 pares de perna, tá? O inseto o outro é trips. E o trips é diferente dos que a gente já viu agora. O trips é o quê? Ele é raspador, tá? Então se tem a folha aqui, ó, ele faz como se fosse assim, ó. Entenderam? Ele raspa a folha. Por isso, as lesões dele é como se tivesse tirado a epiderme da folha, tá? Então ele raspa, ele é um raspador. Esse é o efeito do trips. Então esse aqui é um insetozinho, ó, o tal do trips, tá? Aqui, ó, o efeito, ó, todos esses locais aqui, ó, foram raspados. Ele começou aqui um pouco menos, aqui um pouco mais, ó. Raspou. Aqui o dano dele na flor. Na flor, e na flor ele geralmente pega pelos bordos, tá? Vai causando esse efeito. Aqui ele, ó, é uma foto dele na flor. E aqui é um efeito que talvez vocês não tenham notado, mas é comum. Ele é como se tivesse feito com a raiz uma linguiça. Você vai estrangulando a raiz onde ele alimenta, ele mata as células naquele local, só que a raiz consegue crescer, depois ali de novo, tá? Então dá esse efeito aqui, ó. Como se tivesse amarrado ali naquilo. É um efeito muito comum.
Dica boa, hein? Aqui mais efeito do trips, ó. Na flor aqui. Aqui tem trips, ó, ele gosta de ficar escondidinho aqui na base da pétala. Bom, agora vem a outra aí aqui, lagartas. Não é muito comum, mas pode acontecer, tá? Então a gente pode ter essas aqui mais verdinhas, essas aqui, ó, com a pintinha, né? E ela come a folha, a flor, tá? E essa semana teve um colega nosso, lagarta do coqueiro, sabe coqueiro? Agora que tá dando muita. Essa aqui é lagarta do coqueiro. E ele tem o orquidário dele perto de onde tem coqueiro. Aí ele mandou, ó, olha a quantidade que tava lá e olha o que elas fizeram. Tá? Cortou aqui tudo. Ok. Esse aí foi o Miguel, que muita gente deve conhecer ele aqui, que ele é de Tumirim, lá do nosso também. Aqui, ó, sintoma de lagarta no cataceto. Tá vendo? Dá essas... E essa aqui é danada. Ela só come à noite. Você vai lá de dia, tá tudo perfeito. À noite, ela sobe e come. Mas ela fica escondida aqui embaixo. Ó. Quando vocês verem uma coisa assim, dá uma cavadinha e tenta achar ela ali. Tá? Às vezes ela enrola assim, ela fica camuflada no substrato. Tá? Todo mundo sabe camuflada? Ela tem a cor do substrato, aí a gente não... Isso aqui é mosca branca. Essa aqui ela tem esse formatozinho aqui, né? Aqui ela tá bem ampliada, tá, gente? E quando a gente vê ela no botão floral, tá desse jeito. Se você chegar aqui e estiver passando aqui dentro, você passa ali e ela voa. Aí você vai ver aqueles bichinhos branquinhos voando assim, tá? Então, às vezes pode ter problema de mosca branca. Agora vem o ácaro. O ácaro já é outro bichinho. Ele tem 4 patas, tá? Ele por exemplo, outro aracnídeo grande que a gente conhece é o carrapato. Pega um carrapato grandão e olha para vocês verem quantas patinhas dele, tem 4 pares de pata, tá? Então, e aí, quais os sintomas? Ele alimenta e ele injeta toxina, tá? E ele também produz, às vezes, uma camada que parece uma camada de cera ali, tá? Então a gente olha na face inferior da folha, tem isso aqui, ó. Então esse aqui é um sintoma, esse aqui é dendróbio, bem típico do ácaro. Pode aparecer essas bolhosidades, você olha, a folha estava bonita, de repente ela ficou cheia de bolinhas. Então esse aqui é no cataceto, e ele transmite o vírus, né? Aí, olha aqui em Phalaenopsis, dá essas manchas aqui, ó. Pode ficar amarelo, elevado desse jeito. Isso é porque ele alimentou do outro lado e injetou toxina. Aí há uma elevação do tecido do outro lado. Pode acontecer de ficar assim, ó. Bem comum. Desse jeito aqui. Parece que tem um viludo em cima da folha, tá? E aqui é o ácaro, ó. Esse, ó. Conta as patinhas, 2, 4, 6, 8, tá? E esse aqui, eu peguei uma foto de livro. Essa aqui, tinha uma planta lá em casa, eu levei no microscópio que eu tenho no laboratório, e eu consegui fazer essa imagem dele, ó. E essa planta aqui, Phalaenopsis, tá? Achei o ácaro lá, tá? Qual o grande problema dele? Que ele transmite vírus, tá? E qual o vírus que ele mais transmite? Aquele vírus que é localizado, não é o sistêmico, tá? Que é muito comum do sapatinho. Mas o que é bom para acabar com ele? Tá, já vai vir a receita. Aqui, ó, essas bolhosidades também, ó. Isso aqui de vez em quando chega, porque o pessoal não sabe o que é. Então, às vezes me mostra para falar o que é. Isso aqui também é ácaro, tá? Isso também é ácaro. Em cada lugarzinho daquele ali, um ácaro alimentou, tá? Então, agora, o que vem o controle? Produz a base de enxofre, e cúmulos e outros produtos aí. A cauda sufocáustica, tá? Cauda sufocáustica é uma beleza para ácaro. Qual que é o grande problema da cauda sufocáustica? Pode ser fitotóxica. Ela não deve ser aplicada em folhas muito novas e também não pode aplicar em horas quentes do dia, tá? Ela dá toxidez. Então tem que ser aplicada em horas frescas, final de tarde, dia que não está muito
iluminado, mas então tem essa característica. É o que tem que ter cuidado com a cauda sufocal, tá? E olhar a quantidade que tem que diluir, porque o pessoal vende, às vezes vende, não é tudo igual, tá? Uma está mais concentrada do que a outra. Aí, agora, tem produtos que são muito bons. Eu estou aplicando lá em casa a abamectina, tá? Tem esse abamectin 72 da Nortox e tem um produto ivomectina. Sim, que usa em gato, né? Que usa em gato. Foi alguém perguntou se carrapato. E aí, Então, qual é a dosagem daquilo? Então, só que aí tomar cuidado. Por quê? Porque quando se desenvolve um produto para planta, eles colocam os adjuvantes, que são os produtos que conservam, que melhoram o espalhamento, próprio para planta. Quando faz para gado, né, é outro tipo de produto, tá? Então, cuidado com usar produto de gado para isso, tá certo? O princípio ativo é o mesmo, é o abamectina, tá? Que é o mesmo princípio do Ivomec, do ivomectina, a molécula é o mesmo, tá? Mas você acha que se usar meio ml por litro do Ivomec, você acha que não está legal, está errado? Então, eu não fiz o teste, eu não posso falar, tá certo? Mas sim, a molécula é parecida e ele também é recomendado para um tipo de ácaro que é o carrapato, tá certo? Mas hoje não é difícil achar essa abamectina, tá? Então esse aqui é uma marca, né? A abamectina da Nortox, mas tem outras aí, tá? Tem a ivomectina, tudo tem. Em regiões que tem café, citros, a gente acha muito esses produtos, tá? A base de abamectina. Então, qual que é a vantagem desse? O enxofre é um produto que é localizado, tá? Ele não tem efeito sistêmico. Aí o que quer dizer isso? O ácaro está aqui nesse local da folha. Se aplicou nesse local, você vai matar o ácaro. Mas se você aplicou que o ácaro está aqui, não tem efeito, tá? Aí você tem, agora já a abamectina é sistêmica. Você aplica aqui na folha e ela espalha. Então qualquer local que o ácaro se alimentar, ele vai estar em contato com o princípio ativo. Assim, a absorve pela raiz também corre seiva ou não? Eu não sei, eu acho que ele é mais sistêmico na folha, assim, tá. De você aplicar. Eu não sei se ele é via xilema ou via floema. Pois é. Tá? Eu achava que sempre era sistêmico na minha cabeça, sempre vinha essa... Não, que tem um produto que a maior parte deles é pelo xilema. Então, se aplica no solo, ele sobe. E uma grande parte deles fala que ele é sistêmico, mas a única coisa que ele é capaz de fazer é espalhar na folha. Se aplicou aqui, ele espalha para outro lado. Mas ele não é capaz de descer. E nem pegar a parte ventral, né? Não, a parte aí chama translaminar. Geralmente pega. Se aplica por cima e passa para baixo. Legal. E o pseudobulbo ele pega também? Oi? Pseudobulbo também pega? Pseudobulbo também pega. Você tem que jogar nele. Tem que jogar nele. Tá? Nesse caso aí, ele não passa também de uma folha para outra. Tem que apanhar todos os folhas. Então, depende se ele for um sistêmico de floema, aí ele desce e passa para todas as folhas. Se ele for um sistêmico de xilema, aí do local que você aplicou, ele só vai para cima. Tá? Bom, outro bichinho complicado é a tal da lesma, tá? Aí a lesma é esse aqui, tá? E aqui é o ovinho dela, tá? Parece osmocote, é quase o tamanhozinho do osmocote. Aí é o ovinho da lesma, tá? Tem gente que fala assim, eu acabei com as minhas lesmas, de repente voltou. É porque tinha ovinho, o ovinho eclodiu, tá? E o caramujo? O caramujo você pode ter menorzinho, assim. O caramujo é um inferno. E maior desse jeito, tá? Então, então esses são os exemplos. Como que vai controlar? Aqui o dano, ó. Isso aqui não era ovinho não, tá? Isso aqui é osmocote, tá? Aqui, ó, é em dendróbio, né? Olha como que foi o dano. Esse aqui no Phalaenopsis. Aqui na folha. Aqui. E aqui na raiz, ó.
Isso aqui serve de porta de entrada para quê, gente? Que a gente viu hoje, bactéria, porta de entrada de fungo, tá? E aí então vai secando depois. É muito comum às vezes dar aqui, ela gosta da pontinha. Aí a raiz brota do lado aqui. Aí ela vai e alimenta daquela lá, e vai e morre a raiz. Aqui no botão floral, como que ficou? Acho que eu estourei muito tempo, Nelson. Eu estourei muito tempo. Não. Aqui, ó, olha como que ficou na flor. Bom, como que controla? Catação. Se eu tenho uma planta, poucas plantas, eu vou catar lá e acabo com elas, né? Inundação. Vocês vão ver que eu tentei catar numa minha lá, não teve jeito, eu fiz a inundação. Vou mostrar como que é. A isca de pão com cerveja. Ela é chegadinha na cerveja. Então, você molha o pão na cerveja. Aí você molha o pão na cerveja e coloca debaixo de um pano no local lá, e elas vêm e depois no outro dia você cata aquilo e vai tirando. Isca granulada é muito comum a gente comprar aí, né? Só que assim, eu fico meio assim com o efeito da isca, porque ela é higroscópica, tá? Ela absorve umidade, então você põe no lugar que a água rega todo dia, logo acaba o efeito, né? A aplicação de inseticida, que às vezes você está aplicando algum inseticida para cochonilha, tem efeito. E dependurar os vasos. Eu observei lá em casa, eu não consegui acabar. O que eu fiz? Eu pus todos os vasos, tudo pendurado. Aí eu falei assim, você vai atacar, mas você vai ter que dar a volta lá em cima e descer. Mas aí a quantidade é menor. A inundação que eu falei, não mata, tá, gente? Mas você desloca ela, às vezes ela está escondida no substrato e tudo. Aí você põe na água, na bacia, aí logo elas começam tudo a subir aqui. Aí quem tem tempo, né? Vai lá e vai ficando catando ela. Tá certo? Mas aí só compensa para um vasinho e tal. Então, dentro de uns... a hora que você põe, você já começa a ver saindo bolinha de oxigênio, assim. Porque elas respiram, né? E aí elas ficam afogadas. Logo elas começam a subir. Tá? Aqui, ó. Barata também causa problema, principalmente em flor, tá? Então, aqui é a barata e ela causa problema nas flores e brotações. Só pega a parte novinha e flor. Tá? Outro é grilo, tá? Grilo, principalmente nas orquídeas que tem folha compridinha, tá? Tipo cimbídio, esses assim, tá? Que grilo gosta muito e ataca. Bom, agora aí acabaram as pragas, tá? Já a gente está acabando, aí quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Só mais uns 3, 4 slides aqui, que são problemas abióticos. O que são problemas abióticos? Que não são nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhum inseto, nenhum ácaro, nenhum trips lá, que é um inseto também, que está causando problema na sua planta, tá? É uma questão ambiental, uma questão de algum fator que está ali no ambiente que está causando. A gente chama de abióticos, tá? Então, vamos lá. Primeiro abiótico, queimadura de sol. Chega muita gente que mostra para mim, olha, professor, o que é que está acontecendo nas minhas plantas? Logo você mata. Por quê? A pessoa pegou a planta no orquidário, que estava bem cobertinho, vai lá e meteu no sol. E colocou lá, e aí o sol... professor, lá é sombra, mas aí você olha, o sol da manhã bate e queima, ou o sol da tarde, tá? E aí vai dar essas lesões aqui, ó. Isso aqui é porta de entrada para fungo, mas a própria queimadura já é um dano, tá certo? Então dá pra gente ver que aparece de um dia para o outro, doença não aparece de um dia para o outro, tá? Isso aqui então dá pra gente saber o que é. Então aqui mais queimadura de sol, ó, evoluindo, né? Aqui também, e essa queimadura de sol aqui, além de queimar, ainda entrou fungo, antracnose. Deficiência nutricional, tá?
A planta também, a orquídea, também tem deficiência nutricional. Se você tem folha velha amarela, é falta de nitrogênio, tá? Agora, vamos lá, fazer um parêntese. Chega a época do ano que é natural a orquídea perder folha, tá? Principalmente se a gente deixa na época seca, você vai irrigar menos e tal, ela perde folha, isso é natural. Mas se estiver perdendo numa época que não era para perder, deficiência de nitrogênio, tá? Por que folha velha? Porque nitrogênio transloca na planta. Então, se começa a faltar nitrogênio para a parte nova, a planta vai buscar na parte velha, tá? Leva. Folha vermelha, velha, vermelha, pode ser falta de fósforo, tá? Então, se sua orquídea começa a ficar muito vermelha, falta de fósforo. Folha nova vermelha é normal, é a produção de antocianina, que é um composto de defesa da planta. Então, a folha nova vermelhinha pode ser até normal, tá? Folha velha pintada, pode ser potássio, porque potássio também transloca. Geralmente, quando é potássio, dá nos bordos, queima o bordo da folha, tá? Folha velha enrolada, começa a enrolar, é deficiência de magnésio. Agora isso aqui, ó. Isso aqui é muito comum nas nossas orquídeas. Broto novo preto, deficiência de cálcio, tá? Aí, o pessoal confunde com canela seca, tá? Acha que é doença. Mas canela seca, onde que ela vai começar a aparecer? Nas partes de trás, porque o fungo é sistêmico. Então, folha nova, deficiência de cálcio. Aí vocês vão falar assim, professor, mas eu estou colocando cálcio lá, não está faltando cálcio. Tá certo, tem duas coisas que podem interferir no cálcio. Olha o sistema radicular, seu sistema radicular está bom? Está bem desenvolvido, não está com podridão? Porque às vezes tem cálcio no substrato, mas a planta não consegue absorver. Outra questão é o seguinte, o cálcio, ele compete com o potássio na absorção, tá? Eles usam a mesma via, os dois vão pelo mesmo caminho. Então, se você faz uma adubação, um adubo que tenha muito potássio, pode inibir a absorção de cálcio, tá? Então, mesmo você tendo cálcio, pode inibir. Então, aí a saída é você diminuir a adubação com potássio. Bom, toxidez de cloro, queima dos bordos das folhas. Isso só ocorre em cidade que a gente agoa com água da Copasa ou água, tá? Que tem muito cloro. E o que acontece quando você molha a folha? A tendência da água ir para os bordos. Aí a água seca e fica acumulando cloro ali. Então ela queima os bordos da folha e ele faz para cima, tá? Então a água pelo que ele me disse, do poço artesiano, não vai ter esse problema, tá? Mas na cidade, sim. Bom, estiolamento. Quando você vê uma orquídea estiolando, crescendo muito e pouca falta de luz, tá? Aí você tem que levar ela para um local com mais luz. Salinidade do substrato. A raiz não quer crescer, está ali meio paradinha. É porque às vezes você está adubando muito, pondo muito adubo e o substrato ficou com sal, ficou salinizado, tá? É a mesma coisa de você, quando a gente põe muito sal na comida, fica difícil de engolir, né? Para a planta também, se tiver muito sal na região da raiz, fica difícil para ela absorver, tá? Porque ela tem que fazer, que ela tem que pegar aquilo para ir com água, só que está com concentração muito forte, não vai, tá? Bom, aí, agora, esse aqui mais recente, é receitaram para um colega que aplicasse diuron, depois eu mostro, eu acho que é demolidor o produto. Ele tinha muito brilhantina nas orquídeas. Brilhantina é aquele matinho que cresce e tem as folhinhas, parece um bálsamozinho pequenininho, né? Então cresce muito, é uma praga aquilo lá. E aí receitaram para ele, tá? Bom, ele aplicou e ele teve bom efeito, matou mesmo as brilhantinas e tudo. Só que o que ele fez? Ele esqueceu que tinha. Ele lavou o pulverizador dele e o que acontece? O diuron, ele forma cristais, ele forma pedrinhas de igual sal, depois que ele seca ali. Então ele lavou o pulverizador, só passou uma aguinha e pronto.
e ele esqueceu que ele tinha aplicado o herbicida, porque ele não molhou a folha, né? E ele foi aplicar duplo foliar nas maxilárias dele, tá? E aí o que aconteceu? Ele falou, Eduardo, eu tô achando que eu errei na dose de adubo, o que eu fiz, né? Eu falei assim, ó, isso não tá parecendo questão disso não, tá parecendo é que você usou um herbicida. Ele falou, não, eu falei, pensa bem. Ele falou, eu usei o pulverizador para aplicar diuron nas minhas plantas mesmo. Eu falei assim, aí eu procurei, diuron forma cristais. Ele lavou, mas ficou cristais. Ele falou, tinha lá no fundo, parece que tinha um salzinho lá no fundo do pulverizador mesmo. Então, mesmo quando ele diluiu, pôs água, ficou um pouco de diuron. E aí, olha o que fez com as maxilares. É demolidor, né? Olha o que aconteceu com as maxilares. Detonou. Opa! Queimou aqui, tá? Aí ele falou assim, mas por que matou? Afetou as maxilárias e as catileias não, tá? É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês já. Mas aí, olha, deu esse efeito aqui. E aí depois ele acabou concordando comigo, ele falou que realmente era isso. E eu falei assim, o que você faz? Eu falei, tira as folhas, tudo e vê se recupera. Não vai ficar um efeito retardado, tá? Aí o que acontece com o diuron? O diuron ele é absorvido pela raiz. Então provavelmente ele aplicou como adubo foliar, ele desceu para a raiz e a raiz absorveu. Por que ele não foi absorvido tanto? Todo mundo aqui é orquidófilo, a raiz da maxilária é diferente das raízes das catileias, né? As raízes da catileia tem o quê? Tem velame. O que é velame? Ela é aquela raiz grossinha, tá? E aí, se você corta, aqui tem a parte de fora e o velame é todo, essa parte aqui é velame, e a parte onde absorve fica aqui dentro, tá? Então, quando ele provavelmente que eu perguntei ao professor de herbicida, é o seguinte, esse herbicida é absorvido do solo pela raiz. Mas como essa planta tinha velame, a entrada do herbicida para ser sistêmico, para ir lá na parte aérea, é mais difícil, tá? Então ele formou como se fosse um filtro. Ele não deixou o herbicida entrar. Já na maxilária, como que é a raizinha dela? É como uma raiz de planta normal. Nela não tem aquele velame todo desenvolvido. Então, facilitou a entrada do herbicida, tá? Então, aí era isso. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição aqui de vocês para responder perguntas. Depois, quem tiver curiosidade, para ver o acérvulo que tem antracnose. E eu trouxe uma lupinha, é só colocar aqui, e vocês vão ver os pontinhos pretos, que são os acérvulos. Tá certo? Quem quiser, tiver curiosidade, está aqui à disposição. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa.